mundo dos esportes você encontra aqui. De julho de 2012. A dupla de ataque Barcos-Obina não funciona e o Palmeiras perde do Bahia na Arena Barueri. O Santos joga mal, perde do Atlético Mineiro e vai parar na zona de rebaixamento. Rogério Ceni tem presença confirmada e depois de 6 meses fora dos gramados, vai enfrentar o Flamengo no Morumbi. Hoje, exatamente hoje, né? Há 6 meses que eu fiz a minha cirurgia, no dia 27 de janeiro. E eu fico feliz hoje de poder estar confirmando essa volta para o jogo de domingo. Tite troca o time, deixa o Corinthians para dirigir os Operários do Itaquerão. Eu não sei se eu vou poder contribuir ou atrapalhar de alguma forma, mas carregar carrinho, pegar cimento, carregar pedra, pode contar comigo. Você vai ver também mais uma reportagem da série sobre os museus dos clubes paulistas. Hoje você vai conhecer a história de vários clubes num só lugar, o Museu do Pacaembu. O Gazeta Esportiva está bom demais e começa agora! Olá, boa noite. Ontem na Arena Barueri o Palmeiras começou jogando bem, mas abusou de perder chances de gol. Oportunidades que fizeram falta no final do jogo quando o Bahia marcou 2 vezes e acabou com a invencibilidade do Verdão na Arena. Depois da partida, Felipão reclamou muito do pênalti marcado para o tricolor baiano, que resultou no primeiro gol dos visitantes. Veja os melhores momentos na voz de Fernando Solera. Vem lá de trás, Nazinho. Avança, ele quer chegar para o meio. Abre na esquerda, pega Juninho. Vai ao cruzamento, o Obina esperou. Recolheu a bola, tem marcação dupla. Jogou pela direita, ligou. Tocou João Vitor. Ela sai, desviada por escanteio. Lá vai Nazinho. Desgarra da marcação. Vai pro meio, Mazinho. Passou pro Obina. Deu um corte. Belo passe. Ela chegou pro Daniel Carvalho. Atenção. Abriu, atuou, foi pra área chutando. O goleiro manda outra vez a linha de fundo. Lá vem Daniel Carvalho na cobrança. A bola chora na área. Gol. Não valeu. Fica para Márcio Araújo, para Mazinho, deixou passar, atenção, olha o Daniel Carvalho, Obina. Fora! A enorme oportunidade que apareceu para o Palmeiras abrir a contagem. Correndo Souza. Tomou a bola Souza, lançou para o Lulinha dentro da área, ele tocou nela, caiu, juiz deu pênalti. Pênalti marcado contra o Palmeiras. Pênalti para o Bahia. O Arthur não se conforma. Lá vai Souza. Atento o Bruno. Vai como se estivesse decolando para voar. 1, 2, 3. Gol do Bahia. Souza. Helder lá no meio, Zé Roberto carregou, olha o perigo, chutou, Bruno desvia. Bahia tá brincando bem. Magno, olha a chegada do time do Bahia. Encarou a marcação, jogou lá na frente da área, Zé Roberto chutou, tem cabeçada de salvação de Márcio Araújo. Ela ficou pro Souza e é gol. Bahia, 36,5. Segundo tempo. É um bloco em festa o pessoal lá do banco de reservas, mais o técnico Caio Júnior. A bola respondida por Arthur. Pra fora, o Felipão dá um chute nela. Tá nervoso o Felipão. Felipão perdeu a tranquilidade. Acabou. Ele só deu 2 minutos. Anunciou 3 e deu 2. Bahia 2. Palmeiras 0.
Logo depois da expulsão de Felipão, o árbitro Antônio Schneider encerrou a partida. E aí foi a vez da entrevista coletiva do treinador, que com poucas palavras ironizou a atuação do árbitro. Vocês viram ele entrando por aqui? E saindo por aqui? Não, né? Ele nem saiu por aqui. Ele fugiu. Mas isso é o normal de quem tem tá devendo alguma coisa. E depois o lance do pênalti, se ele achou que foi pênalti, e eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão. De tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A postura do Filipão, obviamente, de muita ironia com o árbitro da partida. A gente sabe que ele falou com a cabeça quente e que muito provavelmente ele vai ser punido de novo. Embora até tenha razão. O pênalti marcado para o Bahia foi um pênalti duvidoso. E teve um pênalti também em cima do Barcos, que o árbitro ignorou. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente está acompanhando os melhores momentos do jogo. E agora sim, o pênalti sobre o Barcos, que a arbitragem não deu. Aí a gente vai rever, ó, há um toque na mão do zagueiro enquanto o Barcos ia fazer o domínio. E aí fica a dúvida. Para mim não foi bola na mão. Foi. Para mim, você acha que foi bola na mão? Bola na mão. Eu achei que houve a intenção do jogador de tocar. Acho que o cara abriu o braço para subir e a bola bateu no braço. A gente pode até rever, tem não detalhes. Tem problema, não, são opiniões, claro. Claro que é interpretação. Né? No primeiro momento, a impressão que eu tenho é que ele realmente toca com convicção a mão na bola. Se bem que, ele não está olhando. Aí você vê mais fechado e ele não está olhando. E aí é bola na mão não é pênalti. De qualquer forma, dá margem a muita discussão, Flávio. Agora, também tem um outro lado que a gente não pode ignorar. O Palmeiras perdeu muitas oportunidades. Talvez não seja um erro tão grave como um eventual erro de arbitragem que não pode errar. Mas o Palmeiras também vacilou, por isso perdeu o jogo por 2-0. Bom, boa noite, Celso, Luciana, amigos do Gazeta Esportiva. Com relação ao lance do pênalti no Lulinha, aí não há nenhuma dúvida. Não foi absolutamente nada. Eu tenho grandes dúvidas com relação se o cara ficou em dúvida mesmo, ou se foi isso tudo que o Filipão falou. Fé? É? O cara te leva a crer, por exemplo? Porque o futebol paulista, com toda essa história de terem entregado o futebol, comando da CBF, futebol paulista, aliás, pessimamente, né? O presidente, o vice-presidente, tudo, jamais deveriam representar o Estado de São Paulo, mas representam. Há uma guerra, o Godoy tem falado muito isso no Mesa Redonda, há uma guerra contra o Estado de São Paulo. Então, sempre que possível, na dúvida, sempre será contra o time de São Paulo. E tem acontecido várias vezes, aconteceu com a Ponte Preta em vários jogos, já aconteceu com o Santos, aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o São Paulo e tem acontecido mais várias vezes com o Palmeiras, que não tem força nenhuma nos bastidores. Aí você vai dizer, mas o vice não é o Marco Polo Danero? Mas ele cuida da vida dele, ele não está nem aí com o Palmeiras. Então, realmente, não tem como você marcar um negócio desse. Não tem como. Você está com muito boa vontade, mas muito boa vontade. Então, realmente, não há nenhuma dúvida. Eu acho que o Palmeiras perdeu muitos gols, sim. Não pode perder do time como o Bahia, mas que o pênalti não foi. Como também o pênalti do Barcos também não foi. E aí é que tá. Você só se enganar por um lado é complicado, né? Se ele teve a competência de enxergar pênalti nisso aí, o outro também não foi. Mas o outro você tem uma desculpa melhor, né? Eu interpretei, não sei o que. Mas só para absolver o árbitro nesse lance, Flávio. Num primeiro momento, eu estava prestando atenção no movimento do braço. E o movimento do braço parecia proposital. Quando você pega e olha o rosto do atleta, aí você vê que realmente ele está olhando para o outro lado. Então, se está olhando para o outro lado, é mais difícil. Não tem um imbecil lá atrás só para ver isso? Ó, ele não olha para o braço e para a bola. E o imbecil lá atrás deve ter falado, não foi nada. Então, entendeu? Realmente, aquela coisa de não foi nada. Mas eu estaria induzido ao erro, porque no primeiro momento eu olhei o braço e marcaria o pênalti. Mas aí ele acertou. Quando contra o time de São Paulo, eles eventualmente erram. A favor não tem erro. Aí o cara o que mostra que o cara não é mau árbitro. Se ele não é mau árbitro, erra desse jeito.
a teoria do Godoy parece que tem muito caminho. Agora, não absorve o Palmeiras, pode perder do Bahia, né? Até adoro. Eu sou super fã do Bahia, adoro o Salvador, mas o time do Bahia está jogando uma bolinha desse tamanho. Não pode chegar a ganhar do Palmeiras aqui dentro de São Paulo como ganhou. Acho que o Bahia não terá essa mesma facilidade contra o Corinthians, que é o único time de São Paulo hoje efetivamente confiável. E o Santos encarou o líder Atlético Mineiro fora de casa. E com desfalques, o Peixe não teve chance contra o dono da melhor campanha no Brasileirão até agora. O Galo foi superior do início ao fim. Se não fossem 2 gols anulados pela arbitragem, a surra do time mineiro teria sido ainda maior. Veja os gols. Em Minas Gerais, Marcos Rocha cruzou da esquerda e Danilinho completou com muita precisão para o fundo da rede. Galo 1-0. No segundo tempo, novo cruzamento de Marcos Rocha. Leonardo Silva cabeceou, Aranha deu rebote e Hever decretou a vitória dos mineiros. Final Atlético 2, Santos 0. Resultado absolutamente normal, esperado. O Atlético e o Fluminense são as 2 melhores equipes do Brasil hoje. E eu estou colocando o Corinthians nessa parte porque o Corinthians, quando joga, é o melhor time da América. Mas claro, no Campeonato Brasileiro são os 2 melhores. Gosto muito do que vejo do Grêmio, gosto muito do que vejo do Vasco. São essas 4, para mim, as principais equipes do Campeonato Brasileiro até agora. O Santos está muito enfraquecido, o Santos contratou alguns jogadores que estão machucados. A seleção está atrapalhando muito o time do Santos, está arrebentando com o Neymar, que está super estourado. Dá para a gente ver que o Neymar está com... Mas isso, fisicamente, o limite físico dele passou faz tempo e vai passar ainda mais. O torcedor do Santos tem que ser inteligente, torcer para a seleção perder logo, o Neymar vir o quanto antes, porque é o Santos que paga o salário. O Santos é que está numa situação complicada. Mas do jeito que o Neymar está, ele pode estourar. Isso é feito, eu estou falando cientificamente, tá? Não é o que eu quero, não. E, cientificamente ele já deveria ter parado faz tempo. Sabe, aí estava naquela fase final de Libertadores, o Santos pediu para ele não jogar aqueles 4 amistosos da seleção, não foi concedido. Então ele está num limiar assim que é aquele negócio de ácido lático, então ele pode estourar. Claro. E está estressado. A gente vê que ele tenta correr, não consegue chegar e tal, fisicamente estressado. Antes que você diga um garoto, não interessa, é um ser humano. E quando você chega no seu limite, o limite de cada um muda, isso sim, pela idade, ele chegou no limite dele. Então o Santos está tendo sérios problemas. Não acho que vai cair, acho que não corre esse risco, mas contra o Atlético perder 2-0 hoje em Minas é normal. O que chama a atenção, Flávio, é que o Santos perdeu muitas peças importantes, jogadores que eram titulares e não houve a reposição à altura. Houve, mas os caras estão tudo machucados. Sei lá, o Elano foi embora. O que o Elano estava jogando? Kardec foi embora. O que o Elano estava jogando, o Bernardo também joga. O que o Borges estava jogando, até o Dimba joga. Você acha? Opa, quando eu estou falando que os caras estavam jogando quando eles saíram. O Allan Kardec de fato foi. Mas o que falta realmente é o Neymar. Né? Então, sabe. Que pode fazer a diferença, de repente, tirar o Santos dessa situação. O Santos não marca gols há 4 jogos. 4 jogos sem marcar gols, justamente um time que sempre teve no ataque a sua grande virtude. E a nossa enquete é sobre a fase atual do Peixe. Já são 4 jogos, como o Celso acabou de dizer, sem vencer e sem marcar gols. Então, com esse desempenho, você acha que o Santos tem chances de ser rebaixado no Brasileirão? Sim ou não? Acesse a nossa enquete e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. O Flávio falou que não acha que vai ser rebaixado. Não, eu você acha, só acho Celso? que o Santos não vai cair porque tem Neymar. E o Neymar volta depois dos Jogos Olímpicos. Que não estoure, né? Que ele não tenha... Porque estão fazendo tudo para ele estourar. Mas com o Neymar em campo, obviamente, não acredito na queda do Santos, não. Agora, esse time... Sem o Neymar, sem o Ganso. Isso também é outro que me engana que eu gosto. Sim, mas são jogadores que podem, né, Flávio, fazer mas aí é que a gente fica imaginando o Ganso. Pelo menos pode sair alguma coisa, Ganso, que já saiu uma vez no passado. Então, nos primeiros 6 meses que ele jogou, ele foi jogador. O resto foi só enganação. Ou tá machucado, ou não participa do jogo. Esse é o ponto. Quer dizer, eu entendo você. Você fala o Elano pode, mas o Elano não fez. Tem potencial, pode dar uma fase ruim, mas pode acordar. O Ganso não quer nada, o Ganso só enche o saco, não perturba, não joga. Então, sabe, esse é o ponto. Esse jogador, o Neymar, sem dúvida, faz diferença. Mas na hora que tiver, por exemplo, o Bernardo, esse David Braz, a gente deu azar do Senna machucar, você vai se ajeitando, né? Vai fazer o quê? A outra partida da rodada aconteceu no Engenhão, onde se enfrentaram Flamengo e Portuguesa.
A partida marcou a estreia de Dorival Júnior no banco de reservas do rubro-negro, horas após o contrato com o treinador ser anunciado. E na primeira partida do novo comandante, as equipes não saíram do 0-0. Com o resultado, o rubro-negro se manteve como 10º colocado. Já a Lusa permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 10 pontos. A Portuguesa tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas leva desvantagem no critério de desempate. O Dorival Júnior foi apresentado e assistir ao jogo dos camarotes, mas de repente decidiu comandar a equipe do campo mesmo sem ter realizado um treino sequer com esse time. Foi corajoso, não sei se era tão necessário assim, também não ia mudar muita coisa, e a partir de agora o Dorival vai tentar dar uma cara para esse time do Flamengo, que vive realmente uma situação muito ruim, Flávio. Precisa mais que isso, né? Precisa ter uma estrutura por trás, coisa que o Flamengo não tem. Eu gosto muito do Dorival Júnior, não sei se ele terá tempo de trabalhar, se ele terá uma estrutura por trás. Estrutura que eu estou falando, condição de treino, pagar em dia, essas coisas assim que não são muito habituais do Flamengo. Agora, Jogos Olímpicos. Ontem nós falamos sobre a vitória da seleção brasileira masculina de futebol na estreia. Então vamos ver os gols do triunfo do time canarinho que ficamos devendo. A seleção brasileira começou bem o jogo contra o Egito. Logo no início, Rafael quebrou a ansiedade da estreia e fez 1-0 Brasil. Oscar driblou o goleiro e serviu Leandro Damião, que bateu firme para ampliar. Neymar, de cabeça, fez o terceiro. Na segunda etapa, o Egito acordou e diminuiu com Abutrika e Salah. Ganso de falta e Neymar em jogada individual tentaram aumentar a vantagem, mas ficou nisso. 3-2 e vitória brasileira na estreia dos Jogos Olímpicos de Londres. No grupo do Brasil também estão Nova Zelândia e Bielorrússia. E ontem, na estreia das duas equipes, os europeus levaram a melhor sobre o time da Oceania. Confira os gols deste e de outros jogos. Pelo grupo C, o mesmo do Brasil, a Bielorrússia venceu a Nova Zelândia com gol de Bagadmitri, 1-0. Em jogo válido pelo grupo D, Barradá colocou o Marrocos na frente de Honduras. Jerry Bengtson marcou 2 vezes para virar o jogo. Mas Ladiá deixou tudo igual novamente, 2-2. Empate também no grupo B entre Suíça e Gabão, 1-1. México e Coreia do Sul não saíram do 0. Pelo grupo A, o Uruguai saiu atrás dos Emirados Árabes Unidos, mas espantou a zebra ao empatar com Ramírez e virar o jogo com este gol do botafoguense Lodeiro, 2-1. A Grã-Bretanha abriu o placar contra o Senegal com Bellamy, mas foi surpreendida no final do jogo com este gol de Konaté, 1-1. Quem surpreendeu mesmo foi o Japão, que venceu a poderosa Espanha com este gol de Yuki Otsu. Bom, eu como só vou ver o futebol masculino, eu estou vendo o máximo que eu posso de jogos. Claro. A Espanha foi totalmente movida pelo Japão. Fiquei muito decepcionado com o futebol da Espanha. Um jogador a menos também, né? Mas estava já tomando vareio antes. Não sei. Gostei muito de Suíça e Gabão. Os dois times jogaram bem. A seleção brasileira foi normal, ela fez 3 gols, era anormal, depois encostou, foi mais ou menos por aí. O Uruguai também teve dificuldades, ou seja, não dá para você sentir. Primeira rodada de grande torneio, mesmo Copa do Mundo, você já não consegue dimensionar o que vai dar. E imagine de molecada, né? Então, vamos esperar um pouquinho, a coisa rolar um pouquinho melhor. O que você não tem que esperar, tem que resolver já, porque é um bom negócio. Você sabia que a partir de R$ 13.200, vou repetir, é isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica, estou falando sério, produzindo até 3.000 blocos por dia. A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos de pavimentos de concreto, está lhe oferecendo uma ótima oportunidade para você poder montar o seu negócio. Máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora!
Hoje eu falei com o grande Marcelo, São Paulino, tá animado com a volta do Rogério Ceni, menos male, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas o Marcelo tá feliz e o São Paulino também, o Marcelo é um grande São Paulino. Ele diz o seguinte, na compra da sua máquina, falando que você viu esse comercial aqui no nosso programa, você ainda vai ganhar um brinde super especial. Entre agora em contato com a Atlântica Máquina, agora mesmo. Após 2 dias de competições no futebol feminino e masculino, hoje finalmente foi dada a largada oficial com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. E enquanto não entram em ação, algumas das principais estrelas do esporte mundial atendem os fãs e a imprensa que está em Londres para a cobertura do evento. Uma das coletivas de imprensa mais concorridas desde que os atletas começaram a chegar em Londres aconteceu hoje. Centenas de jornalistas lotaram a área de entrevistas montada no Parque Olímpico para a canja da seleção norte-americana de basquete. Depois de afirmarem que poderiam bater o Dream Team de 1992, os jogadores preferiram adotar um discurso menos polêmico, elogiando adversários como o Brasil, apontado como um dos favoritos ao ouro. André Iguodala destacou o poder de conjunto dos argentinos, enquanto Kevin Love enalteceu a França, adversária da estreia no próximo domingo. Kobe Bryant adotou um tom pacífico sobre a comparação com o time de 1992. Nós não vamos nos comparar a eles porque esses caras são lendas vivas. Nós apenas esperamos que, quando encerrarmos nossas carreiras, possamos olhar para a nossa equipe e ver vários deles no Hall da Fama do basquete. Já LeBron James destacou a magnitude do evento. Só de estar lá fora com os demais atletas já causa um frisson. Pequim em 2008 foi incrível, por isso estou ansioso para ver o que Londres tem para oferecer, concluiu o campeão da atual temporada da NBA. I'm looking forward to see what London has in store. Destaque também para a coletiva do britânico Tom Daley, um dos competidores mais jovens na Olimpíadas de Pequim de 2008, com apenas 14 anos de idade. Daley aparece como promessa de medalha nos saltos ornamentais. Pequim foi uma experiência incrível e eu era muito jovem. Aos 14 anos eu não estava indo para lutar por medalhas. Mas agora em Londres, com a experiência de já ter participado de uma Olimpíada, sei que posso realmente competir, afirmou Daley. Outra atração das Olimpíadas de Londres é a meio-fundista sul-africana Caster Semenya, que teve a feminilidade contestada em 2009 pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. Superada a controvérsia, a campeã mundial dos 800 metros rasos quer agora o ouro olímpico, mas descarta sofrer com pressões e cita o líder Nelson Mandela como fonte de inspiração. Quando eu o conheci, ele me disse para acreditar que eu poderia vencer. Eu só precisava ser forte, destacou a porta-bandeira da África do Sul na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Chegou a hora de falar de velocidade. A Fórmula 1 não desacelera com o início dos Jogos Olímpicos. Neste final de semana, a principal categoria do automobilismo mundial chega à Hungria, onde no domingo acontece a 11ª etapa do Mundial. No primeiro dia de treinos livres, destaque para os brasileiros Bruno Senna e Felipe Massa, respectivamente terceiro e quarto mais rápidos no circuito de Hungaroring. O primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 teve mais uma vez o domínio do inglês Lewis Hamilton da McLaren, que cravou o cronômetro em 1 minuto, 21 segundos e 995 milésimos. A partir daí começaram a aparecer as surpresas. O segundo piloto mais rápido da sessão de cronometragem foi o finlandês Kimi Raikkonen da Lotus. Mais surpreendente ainda foi a terceira colocação obtida pelo brasileiro Bruno Senna da Williams, ficando 9 posições à frente do companheiro de equipe Pastor Maldonado. E como a sexta-feira estava realmente boa para os brasileiros, Felipe Massa conseguiu colocar a Ferrari em 4º lugar, deixando o espanhol Fernando Alonso em 5º. O britânico Jason Button da McLaren acabou em 6º. Mas nem todos os pilotos conseguiram se dar bem. O francês Romain Grosjean da Lotus beliscou a zebra, perdeu o controle e deixou o bico do carro no muro. Já a chuva de verão que caiu sobre o circuito de Hungaroring atrapalhou o alemão Michael Schumacher, que passou reto na curva e só parou na barreira de proteção.
Esta semana mostramos para vocês os memoriais do São Paulo, do Santos e do Corinthians. Como o do Palmeiras ainda está em fase de construção na nova arena, vamos encerrar a nossa série de reportagens sobre os museus dedicados ao futebol com aquele que homenageia toda a história desse esporte no Brasil. Estamos falando, é claro, do Museu do Futebol no Pacaembu. Bem-vindo ao Museu do Futebol. O museu, construído debaixo das arquibancadas do Pacaembu, é adaptado para o turista estrangeiro, que recebe esse áudio tradutor em inglês ou espanhol. Você é da onde? Eu sou de Peru. De Peru. Tá gostando do passeio, da visita? Sim. E você prefere Corinthians ou São Paulo? Corinthians. É um verdadeiro espetáculo democrático, cultural, tecnológico, interativo, que ultrapassa as fronteiras do futebol. As cidades começaram a crescer, o país a se industrializar. Os mestiços. O Museu do Futebol no Pacaembu é interessante até para quem não gosta de futebol, porque conta um pouquinho da história do Brasil através da bola. Aí eles saíam das ruas para as várzeas, das fábricas para os campinhos. Nesses painéis em forma de taças, a história mundial de cada década tabela com o futebol. A gente aprende a filosofia do futebol, a forma de trabalhar o futebol, a estratégia, ética no futebol, numa época em que ainda existia ética. Quer dizer, o futebol tem filosofia, tem matemática, tem física. Tem, é verdade. É uma aula completa, sem dúvida. Um show de coleções impressas enquadradas, imagens e sons. Uma experiência sensitiva que leva o observador a viajar no tempo e no espaço. É muito vivo, né? Uma experiência fantástica. Eu estava falando para minha filha que está aqui comigo que é praticamente você estar dentro do estádio, né? Eu falei para ela que lembrava quando eu vinha aos jogos aqui no Pacaembu, na torcida, no meio da torcida, chega a arrepiar. A seção rádio e seus comunicadores, que tanto contribuíram para o crescimento e popularização do futebol no Brasil, é parada obrigatória. O ataque do Palmeiras, Peter, flexão um pouco mais, Palmeiras compacta no canto direito, correu, Pedrinho passou pela bola, correu, voltou, Pimba na gordinha. A evolução da bola, as curiosidades do jogo, o futebol na prática. Até uma espiadinha no gramado está inclusa. E se você der sorte, pode encontrar um visitante inesperado, materializando-se ali mesmo. Ademir da Guia não estava no script. Deu sorte, hein? Ademir da Guia apareceu ali embaixo. Não reparou, não? Eu vi, eu corri para tirar uma foto e não consegui. Um dos momentos mais emocionantes e dramáticos da visita ao Museu do Futebol no Pacaembu, que é a recriação do Maracanaço, aqui dentro dessa sala. Eu vou desligar a luz agora para não atrapalhar quem está lá dentro e também para sentir a experiência inteira. Vamos lá. Uruguai. O coração do Brasil para. Na morte apenas renascemos intensamente. Frase do Vinícius de Moraes. Foi isso que aconteceu mesmo. Depois o Brasil foi campeão muitas vezes. Como um exemplo muito grande para todos nós, inclusive para que nós tenhamos aquela noção de que o futebol é arte, de que é gostoso ganhar, mas precisa também saber perder. Olha, o Museu do Futebol, quando Você viajo... acredita que eu não conheço ainda? Você está perdendo. Estou perdendo, olha, sei, preciso eu gosto sempre de visitar alguns museus e tal, e o Museu do Futebol, ele é tão bem
bem feito que não parece coisa de brasileiro. Não, eu posso falar porque eu sou brasileiro, pô. E a gente sabe como é que é esculhambado o negócio aqui, principalmente de futebol. É muito legal, muito moderno, muito bem feito. Na visita que eu fiz foi ótimo, gostei de tudo, muito legal. E não precisa nem gostar de futebol, viu? É uma coisa tão bem feita, tão bonita, que você encontra atrações até para quem não gosta de futebol. Muito legal, é um espaço que dá orgulho, seria muito legal se o futebol tivesse sempre a sua memória guardada desse jeito. É bem legal. E achei muito interessante também esse filme do Maracanaço na Copa de 50. E aí um pouco de masoquismo, né? É, mas faz tudo parte da história. Mas é tão curioso, porque eu não tinha nascido, obviamente, mas mexe tanto com a gente. Controvérsias. Que aí não, é verdade. E eu me lembrei de um curta gaúcho chamado Barbosa, que era interpretado pelo Fagundes. Ele cria uma máquina do tempo e ele volta no tempo com o objetivo de salvar o Barbosa, de alertá-lo que vai sair o chute. Bom, não vou contar o filme, obviamente, mas é tão emocionante essa coisa, porque o Barbosa ele foi perseguido durante tantos anos por ter falhado contra o Uruguai, que ficou marcado por isso e nunca mais foi reconhecido como devia. Que dá vontade de criar essa máquina do tempo, voltar na história para tentar salvar o Barbosa, mas não dá para fazer. Eu encontrei o Barbosa só uma vez na minha vida. E ele era um homem muito triste. E ele falava aquela frase célebre: se eu tivesse matado alguém dia 16 de julho de 1950, com requintes de crueldade eu teria uma pena de 30 anos. Faz mais de 40 épocas e eu continuo pagando por essa pena. Mas o Barbosa era um prato cheio. Falo isso até no meu stand-up. O Barbosa era um prato cheio, né? Ele era negro, ficou famoso. Aí ele estava desamparado, sem dinheiro, não tinha mais o espaço da mídia. E aí começaram a enfiar porrada nele. Porque ele foi cogitado para 54, quase foi para 58, só parou em 60. Aí é que começou a perseguição em cima dele. Uma coisa bem covarde o que aconteceu com o Barbosa. A ponto dele chegar na Copa, às vésperas da Copa de 98, fazer uma visita na concentração de Teresópolis e não deixar ele entrar porque disseram que ele dava azar. Esse é o Brasil em termos de reconhecimento. Foi um dos maiores goleiros que o Brasil teve, inclusive inspirador de Valdir Joaquim de Moraes, que foi o que virou a posição de goleiro aqui no Brasil, transformando os fracos goleiros brasileiros em mestres do mundo inteiro. Bem, você faça parte do time do Gazeta Esportiva também no Twitter. É só nos seguir. O endereço twitter.com/gazesportiva. E um beijo para os nossos telespectadores, o Antônio Tempone, o Emerson Borim, o Lucas Fernando, o Santana Madureira e o William lá da Vila Nova York e o Eloy Iório, que faz aniversário hoje. Ele é lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Parabéns. E agora uma notícia imperdível para você que gosta de futebol. Pois é, tem reforço chegando aí. Olha, reforço de peso. Eu estou falando do combo 3 em 1 da Vivo. Por apenas R$ 149,80 por mês, você tem TV por assinatura, internet banda larga e telefone fixo. Com o Vivo Speed 20 Mega, você tem o dobro de velocidade da concorrência pelo mesmo preço para acompanhar todas as notícias e gols dos melhores campeonatos do Brasil e do mundo. Com a Vivo TV, você tem 26 canais em HD e mais de 100 canais digitais neste mesmo pacote. Imagina só que lindo ver o seu time golear em HD, bom, não? Além de tudo isso, tem também o telefone. E agora a melhor parte, você não tem nenhuma dor de cabeça com multa ou fidelidade. Portanto, assine agora, combo 3 em 1 da Vivo, ligue 10315. E agora, intervalo rapidinho no Gazeta Esportiva. Já já você vai ver como vai ser a volta do goleiro artilheiro Rogério Ceni aos gramados. O técnico Tite visita os operários na Arena do Timão, em Itaquera, e o dia seguinte do Palmeiras, depois da derrota para o Bahia. Continue com a gente volta já. Neste domingo, a equipe do Mesa entra em campo para comentar cada lance, cada jogada e trazer as notícias da última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Novo Doviman, 48 horas de proteção. Suportes Brasforma, fixação por qualidade.
Avisa que não precisa juntar todo o dinheiro agora. Avisa lá que não precisa pagar tudo de uma vez. E avisa que tem guarda-roupa de Casal Valência por apenas R$ 27,90 por mês. Conjunto de mesa com tampo de granito 70 por 70 a partir de R$ 199 à vista. E ainda, compre cozinha Bartira Safira completa por apenas R$ 49,90 mensais. E você ainda leva tábua de passar Veneza. Todo o setor de móveis sem entrada. É amanhã. É só na Casas Bahia. Alianças, joias, ótica e relógios é na Casa das Alianças. Aliança em ouro 18 quilates, só 8 vezes de R$ 34,00 cada. Anel em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$ 57,00. Gargantilha de ouro, em 8 vezes de R$ 62,00. Aliança em ouro 18 quilates, só 10 vezes de R$ 116,00 cada. E também as melhores marcas de relógios. Casa das Alianças. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Sabe por que computador tem que ser Dell? Porque só na Dell você configura o seu notebook ou desktop do jeito que quiser, de fábrica. Isso mesmo, o seu computador sai da linha de montagem com a sua cara. Novo Inspiron 14R, 14 polegadas de altíssima definição. Com a performance do processador Intel Core i3, Windows 7 Home Basic, Bluetooth, 4 GB de memória e HD de 500 GB. E mais, 1 ano de garantia em domicílio e o pacote McAfee Security Center, que deixa seu notebook livre de vírus e sites espiões por 1 ano e 3 meses. Tudo isso apenas 10 vezes de R$ 179,90 sem juros. Quer maximizar a produtividade da sua empresa? Conte com a Dell. São notebooks, desktops, servidores e serviços personalizados para o seu negócio com a qualidade global e a garantia que só a Dell pode oferecer. Garanta mais performance e agilidade para a sua empresa. Vostro 3450 ou 3550. Você escolhe o notebook ideal para os seus negócios. Com processador Intel Core i3, Windows 7 Home Basic original, 4 GB de memória, HD de 500 GB, tela LED HD de 14 ou 15.6 polegadas. E Dell Pro Support. Suporte 24 horas, 7 dias por semana, por apenas 10 vezes de R$ 179,90. Dell recomenda. Proteja sua empresa contra vírus e ameaças com 2 anos de antivírus Trend Micro, por apenas 10 vezes de R$ 6,90 adicionais. Ligue para 0800 722 3401 ou acesse dell.com.br e garanta já o seu. Boa noite, veja instantes no Jornal da Gazeta. Em Londres, presidente Dilma Rousseff admite que o Brasil não está imune à crise econômica mundial. O Ministério Público afirma que policiais que mataram o publicitário Ricardo Prudente Aquino adulteraram a cena do crime. Eles serão denunciados por homicídio e fraude. O advogado dos PMs nega as acusações. Protesto de caminhoneiros trava a rodovia Fernão Dias, principal ligação entre São Paulo e Minas Gerais. E ainda, mais uma vítima do atirador do Colorado é enterrada nos Estados Unidos. Depois de 39 anos, o Play Center fecha as portas neste domingo e muita gente aproveitou para se despedir do parque que marcou gerações e que é a cara de São Paulo. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! Duas partidas acontecem esta noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Perto da zona de rebaixamento, o Avaí joga em casa e o Criciúma vai tentar manter a liderança em Barueri. Amanhã acontecem mais 5 jogos. Veja os confrontos. Logo mais às 9 horas, o Grêmio Barueri pega o líder Criciúma. No mesmo horário, o Avaí joga contra o Bragantino. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Guarani recebe o Atlético Paranaense. O Vitória tem pela frente o CRB de Alagoas. O Paraná Clube mede forças com o Ceará. O ABC de Natal faz o duelo contra o Guaratinguetá. E fechando a rodada, o Ipatinga enfrenta o São Caetano.
O Brasileirão tem 3 partidas neste sábado. O Vasco tem 29 pontos. Se vencer o Inter fora de casa, vai alcançar o Atlético Mineiro, que tem 21. O Galo só joga no domingo. Já na parte de baixo da tabela, Figueirense e Atlético Goianiense com 8 pontos e Santos, Portuguesa e Palmeiras com 10 lutam para não ficar na zona de rebaixamento. Veja contra quem seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, o Curitiba recebe o Grêmio no Couto Pereira. Enquanto o Internacional pega o Vasco no Beira-Rio. Às 9 da noite, o Botafogo encara o Figueirense no Engenhão. Já no domingo, às 4 da tarde, o Sport joga contra o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. O São Paulo faz o confronto com o Flamengo no Morumbi. O Fluminense joga contra o Atlético Mineiro no Engenhão. E o Bahia recebe o Corinthians em Pituaçu. Às 6h30, o Cruzeiro pega o Palmeiras no Independência. A Portuguesa tem pela frente o Náutico no Canindé. E, fechando a rodada, o Santos encara a Ponte Preta na Vila Belmiro. A campanha do Atlético Mineiro já é a melhor da história por pontos corridos. Supera a do Corinthians no ano passado. Já são 6 rodadas consecutivas na liderança, 31 pontos. Curiosamente, o Cruzeiro, na sexta rodada, estava com 14 pontos em primeiro lugar. Aí o rival Atlético subiu e desde então não largou mais a liderança. E a diferença entre os dois rivais hoje é de 11 pontos, para ver como o Atlético segue bem e o Cruzeiro caiu de produção. E depois da desastrosa derrota para o Atlético Goianiense, o São Paulo deve contar com os retornos do atacante Luiz Fabiano e a volta de Rogério Ceni. Recuperado de contusão, o goleiro artilheiro vai fazer a primeira partida do ano e tentar afastar uma crise que começa a tomar conta da equipe do Morumbi. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Para que a torcida do São Paulo esqueça o mais rápido possível a derrota para o Atlético Goianiense no meio de semana, aí vai uma boa notícia. Após 6 meses de uma cirurgia no ombro direito, Rogério Ceni, o capitão, vai voltar domingo ao gol tricolor. Então hoje o Rogério treinou, a gente já vem trocando informações após várias sessões de treinamentos ou depois de cada sessão. Então hoje nós conversamos. O Rogério se sente tranquilo e preparado para voltar, né, e automaticamente ele volta no jogo contra o Flamengo como titular da equipe. Após a confirmação do retorno, Rogério atendeu aos jornalistas e falou sobre vários temas. O primeiro deles, a felicidade de estar retornando aos gramados. Fico feliz de estar voltando. Quando você fica tanto tempo parado, uma parte de si acaba morrendo junto com você, né, nesse período. Mas agora é um dia de muita alegria. Vamos ver se essa alegria se transforma também em resultado, né, que é o que mais importa nesse jogo de domingo. Me sinto bem fazendo todos os movimentos. Deve ser, acho que por causa da idade, né, uma coisa assim, não sei. Ficando mais velho, é natural que você não tenha o mesmo vigor físico de um menino de 20 anos. Com todos os exames feitos, teste de força, de perna, de tudo, bem equilibrado e no mesmo nível dos demais atletas, que é o mais importante, na mesma média dos demais atletas. Então eu me sinto tranquilo, bem para voltar. Tem coisas que já passaram, não tem muito o que comentar. Sofrer eliminações, todo time, até o Barcelona, todo time sofre eliminações todos os anos. Porque não conheço ninguém que ganha tudo todo ano, né? Nós, em 2005, nós ganhamos Paulista, Libertadores e Mundial. Perdemos o Brasileiro. Então, quer dizer, você tem sempre alguma frustração durante o ano. O problema é que a gente vem consecutivamente, não é só esse ano, não, né? Nos últimos anos, aí, a partir de 2009, onde até 2009 a gente chegou na última rodada com chance de ser campeão brasileiro. Depois disso a gente não teve mais essa oportunidade. A gente vem com frustrações consecutivas e isso vai sendo repassado para o torcedor vai perdendo a paciência. Agora, tudo o que aconteceu, técnico demitido, em todos os lugares você vê, alguns não esse ano, mas em outros anos. Então, tudo isso é inerente ao mundo do futebol, ele faz parte do mundo, as críticas, as entrevistas, perguntas. Nós temos que fazer daqui para frente o São Paulo ser cada vez mais forte, ser cada vez melhor. Mas a minha volta não garante absolutamente nada. Se a gente não correr, não jogar, não marcar, não sair marcando pressão, não se entregar durante o jogo, não conquistar o torcedor, não trazer o torcedor para o nosso lado e não ganhar o jogo,
não adianta. Pode ser a experiência que for. Você tem que fazer acontecer. Mas eu também não sou salvador de pátria nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. Esse Lucas, para mim, um jogador que eu gostaria muito que ficasse no São Paulo, independente de valores. Então é um jogador diferenciado e principalmente no momento que a gente pede Fernandinho, Oswaldo machucado, é um jogador que traz uma esperança, que nutre uma esperança muito grande por título, seria a presença dele. Então eu acho que talvez um dos maiores reforços que o São Paulo pode ter seria a permanência do Lucas aqui. O Denis foi muito bem, errou em alguns jogos, como qualquer um de nós, como eu, como tantos outros goleiros erraram. Mas é um menino com muita explosão, muita agilidade, está no auge da sua condição física, deve evoluir ainda um pouco mais, que é natural com o passar dos anos, cada vez mais tecnicamente. Mas um goleiro, sem dúvida nenhuma, que vai jogar no São Paulo futuramente. Quem sabe ano que vem já esteja jogando como titular. Eu acho. Mas o Luiz Fabiano vai voltar, eu tenho certeza que vai batalhar bastante, vai fazer gol, que é o que ele sabe, vai ajudar bastante a gente. É um jogador que tem sua história aqui dentro do São Paulo, é um artilheiro, e ele vai colaborar em todos os sentidos com a equipe. É mais um jogador, assim como eu, que vai tentar ajudar o São Paulo. O Fabiano ele não pode ser cobrado isoladamente, nós temos que cobrar como conjunto a todos. Minha concentração, o meu momento, ele é muito focado no jogo de domingo. E meu projeto ele vai até dezembro desse ano, que é onde tem o meu contrato. Agora, depois disso, é algo que a gente vai analisar mais para o fim do ano, né? Mais para outubro, novembro, quem sabe dezembro, não sei. Não tenho pressa nenhuma, ninguém tem obrigação absoluta de nada, eu tenho que me sentir bem e tem que ver como vai esse restante de ano, eu acho que é muito importante. Mas tudo começa, tudo passa por esse jogo do Flamengo no domingo. Olha, o São Paulo não tem jorrado boas notícias, ao contrário, essa é uma ótima notícia. O Rogério Ceni é um magnífico goleiro, histórico, pode fazer diferença até pela experiência, pela rodagem, pela liderança que ele tem, deve ajudar bastante o time do São Paulo. Talvez falte um pouquinho de ritmo, mas a experiência do Rogério compensa isso e é óbvio que ele se está voltando, está numa condição perfeita, é um profissional experiente e o São Paulo tem pessoas que não o liberariam, e não tem nem razão para isso, não o liberariam se ele não estiver 100% bem. Pode ter uma ou outra dificuldade, mas que será altamente compensada com a rodagem do Rogério Ceni. É uma ótima notícia, uma das poucas boas notícias que o São Paulo teve nos últimos tempos. Com relação ao Luiz Fabiano, tem um grupo de imbecis que está organizando uma manifestação contra o Luiz Fabiano. É esquema, é coisa paga e tal. Como o Luiz Fabiano não vai cobrar a proposta, não vai cobrar o que eles receberam, pode ter essa manifestação. Mas saiba você, torcedor de São Paulo, que é coisa de imbecil e que leva uma grana para fazer isso. Não, e o curioso é que são os mesmos que quando o time não tem jogadores de destaque, vão lá para um alambrado ou na arquibancada e começam a gritar o queremos jogador. É uma falta, se não tiver engraxado. Se tiver, uma não gritam falta nada. De senso. Sobre a volta do Rogério Ceni, Flávio, eu acho que está pautada justamente a esperança no que foi o Rogério Ceni ano passado. Na liderança, que ainda existe, obviamente, no goleiro que faz gols de faltas, que tem um comando da equipe dentro de campo. Vai faltar ritmo, obviamente. Além do mais, o Denis, apesar de ter feito boas defesas em vários jogos, também tem falhado com muita frequência, o que tornou a saudade do Rogério Ceni ainda maior para o São Paulino. Agora o Palmeiras, o técnico Felipão tenta juntar os cacos e ver o que pode ser melhorado depois da derrota de ontem à noite diante do Bahia. De imediato, uma preocupação, afastar o time da zona de rebaixamento. Da Academia de Futebol, o repórter Felipe Esboril tem as informações. Mal deu tempo para assimilar a derrota para o Bahia, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari já tem que pensar no futuro e como vai se livrar da beira da zona de rebaixamento. O adversário da vez é o Cruzeiro, fora de casa neste domingo. O jogo é encarado com certa dificuldade, já que os mineiros estão na parte de cima da tabela e brigam por uma vaga na Copa Libertadores. Para esse compromisso, Felipão terá o retorno do lateral direito Cicinho, que já cumpriu suspensão. Só que do lado esquerdo está o problema. Juninho tomou o terceiro amarelo e fica de fora deste jogo. O volante Marcos Assunção ainda segue vetado e nem veio para o campo. Assim como Valdívia, que se recupera de uma contratura no adutor da coxa esquerda com uma corridinha no gramado. Ora mancando, ora normal.
E a polêmica, ainda envolvendo o nome de Valdívia, continua. Desta vez, o empresário Jorge Machado trouxe a público uma dívida referente à negociação do chileno com o Al Ain, do Catar, ainda em 2008. Em entrevista ao site gazetaesportiva.net, Machado cobrou o atleta e chegou a chamar Valdívia de caloteiro e ser humano desprezível. O empresário cobra do jogador 500 mil euros, aproximadamente R$1.200.000, por causa de uma bonificação ainda da transferência de 2008 de Valdívia para o mundo árabe. Nem o jogador, nem o procurador dele, que é o próprio pai, falaram sobre o assunto. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Eu também não vou falar não, isso é rolo deles lá, esses negócios de rolo de empresário, então tô fora. O Palmeiras vai jogar em Minas Gerais com uma condição um pouquinho diferente. Ele vai poder esperar e contra-atacar e tem demonstrado competência quando faz isso. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a derrota de ontem tem que ser apagada e bola para frente. Não dá para ficar ali bandeando a zona do rebaixamento, não é legal. Mas, de fato, acabou, né? Passou, tem que jogar. O Cruzeiro não está mostrando nada do outro mundo. De repente, o Palmeiras traz um bom resultado de Minas. E o técnico Tite não vai poder manter a mesma dupla de zagueiros para o jogo contra o Bahia domingo em Salvador. Saiba por quê na reportagem de Adriano Dolfi. Nesta sexta-feira, um treino em campo reduzido, priorizando passes, o rápido toque de bola e a forte marcação. Em campo, o chinês Zizal realizando um dos primeiros treinos após a cirurgia no ombro. Paulo Guerreiro e seu estranho corte de cabelo, Danilo e Alessandro, apenas correram em volta do gramado, priorizando a parte física. A tarde foi marcada também por algumas ausências de última hora. No treinamento de ontem, em uma dividida, o volante Edenilson acabou fraturando o nariz. A previsão para voltar aos treinos é de 15 dias. 30 dias para voltar a ser relacionado por Tite. Outro jogador, Chicão, teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda, um edema. Porém, na semana que vem, ele deve voltar aos treinos. Tite, porém, deve contar com a volta do meia Douglas ao time titular. Fica a dúvida em relação a quem pode sair do time, Jorge Henrique ou Romarinho. A dúvida será desfeita somente amanhã no treino que define a equipe que viaja a Salvador. Com imagens Claudinei Braghini, apoio Osmar Menezes, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. E Tite cumpriu a promessa que fez em março. O treinador do Timão havia assumido o compromisso de, se caso fosse campeão da Libertadores, trabalharia por um dia com os operários que constroem o futuro estádio do Corinthians. E o dia para o peão Tite começou cedo hoje, com os filhos dos trabalhadores em Itaquera. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. 2.200 funcionários, 22 horas diárias de trabalho, 6 dias por semana. Rotina na Arena Corinthians com mais de 42% de obras concluídas para o estádio da abertura da Copa do Mundo de 2014. Este enorme canteiro tem espaço para o social, o lúdico. Nesta sala, filho de operário brinca e aprende. Bom, para dizer um pouco mais de tudo que essa meninada faz por aqui, está a Márcia, que é uma das professoras, a tia Márcia, como a meninada chama. Além disso que a gente falou, você disse que tem muito mais. Isso, a gente tem a parte de pintura, pintar a mão para colocar aqui exposto para os pais ver. Temos o passeio no Mirante, temos muita coisa, a parte lúdica. E agora a gente tem um desfile para vocês. Vocês estão convidados para assistir o nosso desfile, que eles vão desfilar com as obras de artes que eles fizeram com material da obra. Todo esse material é da obra. Bom, meninada, muito obrigado. Desfile muito bonito. Agora já estou com o meu capacete, com a roupinha de segurança da obra, porque aqui o papai de vocês deve ter dito que segurança em primeiro lugar. Agora tem uma visita importante para vocês. Outro dia ele falou assim para um outro treinador: fala muito, fala muito. Quem é?
Antes do encontro com as crianças, Tite faz mais. Troca de roupa, brinca, fala da construção. 42% das obras já concluídas. Você não atrasando isso já tá bom demais. Eu acho que não atrapalhar já tá bom. Agora sim, no abraço com o bando de louquinhos. Ele fala muito ou treina muito? Treina muito! Só na festa, nada. Mãos na massa, com a massa de trabalhadores. Aliás, mãos na massa, nos blocos de barro. Aê, garoto! Prendeu rápido, hein? Na primeira etapa, primeiro tempo, ele assentou o bloco bem. No segundo, bem também. Ele tá precisando o quê? Mais treinabilidade? Ou não? Mais a treinabilidade, mais assentabilidade, mais massabilidade, mais massabilidade nós damos para ele. Isso. Mas já fez a parte dele na construção. Fez a parte, sim, já. Se cada corintiano assentar uma lajinha dessa... Pô, nós vamos embora. Nós vamos fazer isso aqui antes do 2014. Ô Tite, onde é mais fácil, no gramado ou no canteiro de obras? No gramado, para mim, dentro do campo, para mim é mais fácil. É mais molezinha, né? É mais moleza. É hora de voltar para casa, pro gramado. Tem jogo no final de semana. Palavra dada, palavra cumprida. Agora é voltar pro trabalho, teu trabalho. É o meu trabalho agora. Porque tem o Bahia nesse domingo. É verdade. Com a volta de Douglas e que é mais de novidade? Vamos ver à tarde amanhã. Tudo é um trabalho de construção, né? Vocês pressionam pra caramba também, né? Bom, fim de entrevista, agora a conversa é com o engenheiro responsável pela obra, o Frederico Barbosa, que deu o troféu pro Tite, acompanhou o Tite na rádio, viram sentar o bloco de barro. E eu queria que você desse a nota para a visita e para esse novo funcionário da tua equipe aí. Nota é sempre 10, né? O Tite é motivo de gerar aqui uma felicidade extra para o pessoal da obra. E a motivação não tem como medir, né? Isso se traduz em produtividade, em determinação. E ele é o maior exemplo disso, levando o time do Corinthians na conquista da Libertadores da América. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Ô Flávio, o Tite já entrou para a história por ter sido técnico campeão da Libertadores, que muita gente não acreditava, tirava achava que o mundo ia acabar antes. Né? Um absurdo. Um absurdo. Eu tenho amigos assim que viravam e falavam assim, é nós, tipo, nunca vai acontecer e tal. Ou enfim, entrou para a história. E agora ele pode falar também que ele ajudou a erguer o estádio do Corinthians, neste caso, literalmente. Tudo bem, foram 2 bloquinhos, né? 2. Brincadeira. 2 tijolinhos. Ajudou. Não podemos dizer que não, né? Ele que construiu uma defesa sólida para o Corinthians, agora também botou lá 2 tijolinhos no novo estádio. O mais legal, aí voltando ao... E claro que é bacana, o Tite foi lá, tá tudo certo, cumpriu promessa, ou não faz ou cumpre, claro, né? Senão o bicho pega. O mais legal é que o Corinthians está de um tal jeito, com uma estrutura tal montada que... Chicão sai, em tese, Chicão sai, não vai acontecer nada, né? Vai continuar com a estrutura bem montadinha, meio campo, dá para se ver lá, entra Douglas, sai Romarinho, Jorge Henrique, não, pode não entrar o Douglas também, não vai alterar muita coisa. O Corinthians está muito bem estruturado, taticamente, sobra no campeonato brasileiro, é o time com melhor estrutura da América. Se não fosse por tudo que aconteceu na Libertadores, ele estaria brigando lá na frente. É o único paulista que tem alguma condição de brigar com os papões de lá de fora. Os outros times de São Paulo vão ter que se contentar com posições intermediárias. E o Corinthians, do jeito que está, capaz de entrar o chinês e dar certo. Verdade. Não, tá acertado o time. Você pode botar até chinês para jogar, não tem problema nenhum. Mas não vamos exagerar também, né? Deixa o chinês aí. Se bem que existe até uma expectativa para ver o Zizal em campo, né? Nossa, já tá com uma vontade. Eu, por exemplo, estou querendo ir lá ver. E agora, resultado final da nossa enquete. Você acha que o Santos tem chances de ser rebaixado no Brasileirão? Os internautas acham que sim, com 66,4% dos votos. E o programa desta sexta-feira termina aqui. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez do Super Departamento de Esportes da TV Gazeta. Lembrando que Michele Janela volta segunda-feira. E domingo tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde com a Mi. Tchau, obrigada. Nós quem agradecemos, Luciana, por nesse período ter apresentado tamanho, brilho e competência. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço, até domingo, 9h30 da noite no Mesa. Tchau. Neste domingo, 9h30 da noite, você confere o mais tradicional futebol debate da televisão. Mesa Redonda.
Assista agora Jornal da Gazeta.